sobre Deuteronômio, capítulo 20, né? A gente vai falar sobre Deuteronômio, capítulo 20, hoje. A gente vai falar sobre os conselhos de guerra, né? Os conselhos não, na verdade, era a lei de guerra, né? Era obrigatório, eles tinham que fazer isso. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre Davi e Batseba. Porque existe uma teoria aí doida, né? Que criaram para dizer que o pecado de Davi não foi tão grave assim, então eles alegam que Batseba era virgem, né? Então eles falam, Batseba não cumpriu o casamento, né? Então, quando ela se deitou com Davi, ela era virgem. E a gente vai ver que não, era impossível ela ser virgem, ela tinha cumprido o casamento com Urias. E a gente vai ver isso agora em Deuteronômio 20. Quando uma pessoa casava, o marido ele não podia sair para a guerra, ele tinha que ficar 1 ano com a esposa dele, né? Era dado isso por lei, a lei de Deus previa isso. Quando o homem casava com uma mulher, ele tinha que ficar 1 ano ali, né? Para desposar a esposa, tentar ter filhos ali, né? Tudo, então ele ficava 1 ano. Então Urias cumpriu isso, ele ficou 1 ano, né? Quando o Davi vem a cometer o pecado ali, né? Com Batseba, eles vêm a pecar. Urias já está na guerra, então ele já havia cumprido 1 ano com ela, então ela não era virgem, a gente vai ver isso hoje, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre as leis de guerra, a gente vai entender um pouquinho sobre elas. É bem legal, né? Com relação aos benefícios que Deus dá, né? Deus faz algumas exceções ali com relação ao chamamento da guerra, e a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Diz assim no versículo 1, deixa eu fazer a oração, quase eu esqueço da oração. Deixa eu fazer a oração e a gente já começa o capítulo 20, tá bom? Amém. Meu Deus, Senhor, obrigada por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença para ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, que o Senhor se revele para nós por meio da Tua palavra, meu Deus, se apresente, meu Deus. Que venhamos a ter intimidade contigo, que venhamos a Te conhecer em profundidade, Pai. Que venhamos a conhecê-lo, meu Deus, de uma forma íntima, que venhamos a compreender toda a Tua palavra e que ela venha morar dentro de nós, que venhamos a ser moldados por ela, Pai, em nome de Jesus. Que venhamos, meu Deus, a ter prazer em Ti, prazer na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que Seu Espírito Santo me use. Pai, coloque em mim, na minha boca, as Tuas palavras. Coloque em mim, meu Deus, os Teus desígnios, o Teu poder, a Tua ousadia, Pai, a Tua sabedoria, o Teu conhecimento, Pai. E me ajuda, em nome de Jesus, a pregar a Tua verdade, somente a Tua verdade. E, meu Deus, que a Sua palavra não venha nos trazer confusão, não venha nos trazer dúvida, porque nós sabemos que o Senhor não é um Deus de confusão, o Senhor é um Deus de paz, o Senhor não é um Deus de dúvidas. Então, meu Deus, que o Senhor trabalhe neste momento, em cada mente, meu Deus, em que for levantada alguma dúvida, em que for levantada alguma confusão, que o Senhor venha trabalhar em cada mente, em cada coração. Que venhamos estar aqui, meu Deus, totalmente abertos a Ti, para Te ouvir, compreender a Tua verdade. Em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor nos proteja e nos livre de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então diz assim no versículo 1: Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Aqui a gente lembra que é Moisés falando, né? Então Moisés tá dando os últimos conselhos para aquele povo, né, antes de morrer. Então tá todo mundo reunido aqui ouvindo Moisés falar, como um grande professor, né? Então Moisés tá ali falando e todo mundo ouvindo, né? E Moisés aconselhando aquele povo. E agora ele continua aconselhando, né? Na verdade, não são palavras que vêm de Moisés, mas são palavras da lei. Ele apenas repete a lei, né? A gente lembra que Deuteronômio é a repetição da lei. Então ele começa a repetir tudo aquilo que Deus já havia falado para ele, né? E ele segue aquela repetição da lei com conselhos para que as pessoas, né? Para que aquele povo de Israel venha a cumprir a palavra de Deus, os mandamentos ali, os estatutos e os juízos de Deus. E aqui então Moisés fala, ó, quando vocês forem sair para a guerra, quando vocês forem guerrear lá em Canaã, para conquistar as terras que Deus prometeu, vocês vão encontrar cavalos, vocês vão encontrar exércitos com cavalo, né? Como era lá no Egito, vocês vão encontrar cavaleiros. E vocês vão encontrar carros, né? Carros de guerra, como havia também no Egito. E
cavalos de guerra, né? Os cavaleiros que ficavam em cima do cavalo para sair para guerrear, e os carros de guerra que tinham lá no Egito, né? Isso era sinal de poder, isso era sinal, né, de um grande poderio de exército, né? Então, quando você olhasse aqueles cavalos, você olhasse aqueles carros, a pessoa que olhasse aquilo já ia falar, nossa, é um grande exército. Com certeza é um grande exército. Se tem cavalo, se tem carros, é porque é um exército potente. E é isso que Moisés está falando aqui. Quando vocês forem entrar lá em Canaã, quando vocês forem conquistar a terra de Canaã, vocês vão ver cavaleiros, como era lá no Egito. Vocês vão ver carros, como tinha lá no Egito, carros de guerra. E ainda mais, vocês vão ver um exército maior do que o de vocês. Vocês vão ver isso, né? Moisés fala claramente, isso vai acontecer, né? Mas não tenham medo. É isso que Moisés fala, mas não tenham medo. Não fiquem olhando para o tamanho do exército deles, porque quem está com vocês é muito maior, né? Com vocês está Deus, né? E o exército de Deus é muito maior. É nesse sentido que Moisés está falando. Não olhe o exército do inimigo que está vindo na direção de vocês. Não olhe, né, a capacidade deles pela sua vista, né? Porque o povo de Israel ia olhar, imagina, o povo de Israel não tinha cavalos para montar. O povo de Israel era um povo que estava peregrinando ali 40 anos no deserto de ter saído de uma escravidão no Egito. Então eles não tinham cavalos. Então eles iam sair para a guerra e os cavaleiros vindo guerrear contra eles. Tinham homens em carros vindo guerrear, né? Um exército ali. E Moisés fala, olha, quando vocês virem isso, não tenham medo. Não tenham medo e não olhem para o exército deles, né? Vendo que o exército deles é muito maior do que o de vocês, não tenham medo. Porque a verdade é que Deus está com vocês, né? E o exército que está com Deus é muito maior do que qualquer outro exército que se apresente a vocês. Então, não tenham medo. E é isso que ele fala aqui, não tenham medo disso, pois o Senhor, teu Deus, que te fizeste sair da terra do Egito, ele está com você. Então, não tenham medo. E no versículo 2, então, continua, né? Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará. Então agora é parte da lei, tem que ser feito, né? Então agora Moisés está recitando de novo a lei. Isso Deus já havia falado, né? Então agora Moisés está recitando de novo o que Deus já havia falado. Ó, é uma lei, é uma regra. Por quê? A gente vai ver que Deus vai falar isso aqui por meio da boca de Moisés. Os únicos que receberam autoridade de Deus para abençoar eram os sacerdotes. Ninguém mais tinha a autoridade de Deus para abençoar. Tanto que a gente lembra quando Arão tomou ali, né, o sacerdócio, né, ele realmente cumpriu ali, né, toda a purificação do sacerdócio. A gente lembra que ele saiu e abençoou o povo, né? A gente lembra que tinha uma bênção ali, né? Tá até aqui do meu lado, é Números 6, 24 e 26, né? A gente lembra que Deus havia falado qual bênção era para dar aquele povo, né? Que era essa bênção, até eu tenho anotado aqui, eu vou ler. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então a gente lembra que isso que Arão falou não foi da boca de Arão, pensamento de Arão, mas Deus havia falado que era para Arão falar isso, né? Então a gente lembra disso. Então a única pessoa ali, as únicas pessoas que receberam realmente a autoridade de Deus para abençoar foram os sacerdotes. Então agora a gente vai entender aqui. Eles vão chegar agora, os sacerdotes, e eles vão ter que falar com esse povo. Para quê? Para tentar animar esse povo, porque esse povo vai sair para a guerra. Então é um povo que não estava acostumado com guerra, estava 40 anos no deserto só peregrinando, e agora vai ter combate ali, né? As últimas guerras que tiveram foram lá em Og e Sion, né? Então agora ia entrar ali, ia ter que fazer um combate. E os sacerdotes iam vir para animar esse povo, para lembrar esse povo que na verdade eles estão com Deus. Então não há o que temer. Então os sacerdotes deveriam vir, porque os sacerdotes são aqueles, né, que falam em nome de Deus, né? Então eles deveriam animar, exortar ali, né? Edificar, né, consolar, então eles vão nesse sentido mesmo. Então diz isso aqui no versículo 2 e no versículo 3, olha, quando vocês estiverem indo para a guerra, quando vocês souberem, né, não, a gente está indo para tomar Canaã e vamos para a guerra, antes de vocês saírem para a guerra, o sacerdote vai vir falar com vocês. E o que ele vai falar? No versículo 3 diz, então ele vai falar o seguinte, ouçam Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, né? Israel toda ouça, hoje vocês vão
guerrear. Hoje vocês estão saindo para a guerra e vocês vão ter que enfrentar os inimigos de vocês. E que isso não seja algo que desfaleça o coração de vocês, né? Não percam a fé, não fiquem com medo, né? Não temam a isso, né? Vocês estão indo, realmente chegou o momento do confronto. Vocês vão ter que confrontar isso, vocês vão ter que ir lá guerrear, né? Então aqui continua, não temam, né? Não temam, não tenham medo. Não enfraqueça o coração de vocês, né? E não tremam de medo por causa dos inimigos que se levantam, né? E nem fiquem, né, com terror por causa deles, não fiquem apavorados, desesperados. Eles são um número maior, eles têm cavalos, eles têm carros, né? Não fiquem assim. Então, no versículo 4, continua, né? O que o sacerdote deve falar. Isso é o que o sacerdote deve falar, né? Olha, hoje é o momento, né? A gente lembra. Aqui Moisés está repetindo a lei, então Moisés fala, gente, quando for certa a guerra, vocês estão saindo para a guerra, o sacerdote vai vir à frente de vocês e vai falar para vocês isso. Israel, hoje chegou o dia, vocês vão ter que sair para a guerra contra os inimigos de vocês. Mas não enfraqueçam o coração de vocês, não tenham medo, não fiquem com medo deles, né? Não fiquem apavorados. Aí no versículo 4, o sacerdote vai continuar falando. Pois a verdade é que Deus é com vocês, né? A verdade é que quem está indo junto com vocês para guerrear, no exército de vocês, é Deus. Então vocês não têm que temer, porque Deus é um dos guerreiros que está com vocês, né? E quem vai vencer Deus, né? Então essa é a questão. Então não tenham medo, entendam isso, que Deus está com vocês, né? Ele é o principal guerreiro que está saindo ali por Israel. Ele está à frente da batalha, ele é o general do exército ali de Israel. Não tenham medo. E o sacerdote falaria isso, né? Então aqui, né, ele diz, Deus está indo à frente de vocês, né, para guerrear contra os inimigos de vocês e para salvar vocês. Então não tenham medo, Deus vai salvar vocês dos inimigos de vocês. Aí no versículo 5 diz que depois que os sacerdotes falarem isso ao povo de Israel, virão os oficiais do exército, né, os comandantes ali, né, os chefes do exército viriam. Então, depois das palavras de ânimo do sacerdote, os oficiais viriam e falariam ali para todos os homens que estavam ali, que foram convocados para a guerra. E eles falariam em alta voz: quem de vocês construiu uma casa e ainda não a consagrou? Quem for, né, aí todos que levantarem a mão, eles vão falar o seguinte: vai e volta para sua casa. Porque você construiu uma casa, mas você ainda não usufruiu dela, né? Nesse sentido, eu já vou explicar. Então, ele vai falar isso, o general ali, os oficiais do exército, né? Quem aqui de vocês, de todos os homens que estão aqui no exército, construiu uma casa e ainda não a usufruiu? Aí vão levantar as mãos, quem levantou a mão vai para casa, volta para sua casa. Por quê? Para que vocês não venham a morrer na guerra e outra pessoa venha usufruir da sua casa. O que acontece? Esse povo viveu 40 anos no deserto. Esse povo viveu 40 anos em tendas, né? Então, esse povo vai chegar em Canaã e eles vão construir casas para morar, né? Lógico, eles vão construir as casas deles, né? E quando a pessoa construiu uma casa, né, mesmo antes dessa história toda da tendas, né, sempre que se construiu uma casa, era um evento. Então a pessoa construía uma casa e fazia uma grande festa, fazia um banquete, chamava convidados, fazia uma festa por ter conseguido construir uma casa, né? E é nesse sentido que está falando aqui. Você fez uma casa, mas você ainda não fez esse grande banquete, você não usufruiu dela ainda, você não fez uma grande festa, né, para aproveitar aquela casa que você construiu, você levantou com seus braços aquilo com seu suor, né? Então era digno de você aproveitar daquilo, né? E é isso que Deus está dando, isso é uma ordem de Deus aqui, né? Moisés está falando aqui que Deus mandou que isso fosse falado. Então Deus está falando, não, quem construiu uma casa e ainda não usufruiu dela, deve ficar, para que não ocorra dele morrer e outra pessoa vir, né? E usufruir dessa casa. Então, ele deve realmente ficar. Aí, no versículo 6, vem uma outra opção. Aí, depois de ter perguntado já aos oficiais quem foi que construiu uma casa e não usufruiu, e o povo foi embora, quem não construiu uma casa e usufruiu, vem a segunda pergunta. Aí, os oficiais perguntariam ali, né? Quem foi que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou?
né? Então, quem foi que plantou uvas e ainda não comeu as uvas que plantou? Então, não é certo. Você plantou uvas e você morre na guerra e quem vai comer as uvas que você plantou é outra pessoa. Então, é isso que está dizendo aqui. Então, Deus fala não. Então, essa pessoa deve voltar para a casa dela porque ela tem que comer aquilo que ela plantou. Ela tem que ser a primeira a comer aquilo que ela plantou. Para que não ocorra que ela morra lá na guerra e outro venha a experimentar primeiro aquilo que ela plantou. Então, Deus ordenava. Então, essa pessoa vai voltar para a casa dela. Era a segunda opção, né? A primeira era construir uma casa e ainda não festejou, não usufruiu daquela casa, volta. Segunda pessoa, quem construiu, plantou uma vinha e ainda não usufruiu da vinha, não comeu a uva que plantou, volta também, né? Aí no versículo 7, então, fala sobre a mulher. Então, no versículo 7 é o que eu falei para vocês que a gente ia falar hoje, sobre Batseba e o rei Davi, né? Existem algumas pessoas, né, que com a finalidade de tentar diminuir o pecado de Davi, elas começam a falar que a Bíblia não diz que a Batseba tinha consumido o casamento, né? Tinha consumado o casamento. Então, a Batseba era virgem quando se deitou lá com Davi. Então, Davi não adulterou, né? Então, tem pessoas que querem diminuir o pecado de Davi e de Batseba e dizem esse tipo de coisa. Mas não é isso. A Bíblia em momento nenhum tenta diminuir o pecado de ninguém, né? Ela é muito clara em mostrar todos os pecados ali pra gente, pra que a gente não repita, né? Pra que a gente não faça, a gente aprenda com o pecado dos outros, essa é a intenção, né? E realmente foi um pecado dos dois, né? Mas a misericórdia de Deus foi grandiosa, porque as pessoas querem justificar, né? Porque as pessoas querem justificar porque apesar desse pecado, Davi e Batseba foram escolhidos para estarem na genealogia de Jesus, né? Como é que Davi e Batseba estão na genealogia de Jesus? Como é que Jesus veio de Batseba e de Davi, né? Que absurdo. Então, para justificar, eles começam a dizer essa coisa, né? A alegar isso, que Batseba era virgem. Mas não era. A Bíblia diz claramente que ela não era virgem. Então, realmente, houve um pecado sério ali, de adultério, né? Houve um pecado muito grave ali, né? E a Bíblia faz questão de mostrar isso. Mas a questão não é o pecado. A gente vai falar isso mais pra frente, né? Como que o filho deles foi escolhido, né? Salomão, o segundo filho, né? O primeiro filho, o filho do adultério, vai morrer. Mas o segundo filho vai ser o escolhido, né? Pra reinar, né? Como que Deus escolheu Salomão, filho de Batseba, né? E a gente quer apontar o pecado do outro, né? Mas a verdade é que o foco da história deles não é o pecado, mas o arrependimento. Eles verdadeiramente vão se arrepender depois disso. Depois que eles perderem o filho deles ali, né? Que eles vão sofrer, vai ter um arrependimento real ali, né? Tanto Davi vai se arrepender realmente do que ele fez, quanto Batseba. E é por isso que eu creio que eles foram escolhidos, porque a vinda de Jesus, toda a genealogia de Jesus é baseada em misericórdia e graça, né? Se a gente for parar para pensar, como é que uma ex-prostituta vai estar na genealogia de Jesus? E tá. É o quê? A misericórdia e a graça de Deus, né? Não é que ela merecesse estar ali, mas ela realmente se arrependeu da vida que ela tinha antes, né? E mudou. Né? Não é só se arrepender, mas é mudar também. Então eu creio realmente nisso, né? A questão não é o pecado que foi cometido, né? Mas a mudança de posicionamento, né? Então Batseba e Davi mudaram, eles se arrependeram, né? Eles entenderam que foi errado o que eles fizeram. E por isso eles foram, né? Escolhidos ali, deles veio Salomão e Salomão foi levantado por causa disso. Mas as pessoas tentam justificar, né, o pecado de Davi para dizer porque Salomão foi escolhido. Então eles tentam falar que na verdade não foi tanto pecado assim, porque Urias ainda não havia se deitado com sua esposa, né, Batseba. Mas não, a gente vai ver agora que ele havia sim se deitado com ela. Diz assim no versículo 7, né? Seria a terceira pergunta que os oficiais fariam ali antes de sair para a guerra. Quem daqui se casou? Quem daqui se casou e ainda não se deitou com sua mulher? Quem se casou e ainda não cumpriu, né? Ainda não consumou o casamento ali, né? Não cumpriu o casamento ainda. Quem? Quem levantasse a mão tinha que voltar para casa, não podia ir para a guerra. Era a lei.
Não podia mandar para a guerra se a pessoa casou e não cumpriu o casamento. Então ela tinha que ir para a guerra, era lei. Isso daqui não era uma opção. Isso era lei, era parte da lei dada a Moisés, né? Quando a gente fala da lei dada a Moisés, às vezes a gente só pensa nos 10 mandamentos, né? Mas isso daqui era parte da lei também. Então não era opcional. Se a pessoa levantou a mão e falou, não, eu casei e ainda não cumpri, ainda não me deitei com minha mulher, então volta. Mesmo se a pessoa falasse, mas eu quero ir para a luta, não, você vai voltar, é a lei. Deus mandou, então você tem que ir. Então era assim, não era no sentido de ser opcional. Então o que acontece? Urias voltou. É impossível Urias ter ido para a guerra se ele não cumpriu o casamento dele. Então aqui a gente já vê uma clara evidência de que ele cumpriu o casamento dele com Batseba. Porque a partir do momento que houvesse essa pergunta, ele seria obrigado a levantar a mão, porque ele não pode mentir, porque mentir era pecado. Então ele teria que levantar a mão. A única coisa que ele poderia fazer que não era pecado é ele falar, mas eu quero ir, me deixa ir para a guerra. Só que ele não ia poder ir, porque isso não era uma opção, né? Era obrigatório, você tem que voltar. A lei diz que você tem que voltar, então volta. Então ele cumpriu sim o casamento dele. E em Deuteronômio 24, versículo 5, a gente vai ver, logo, né, a gente já tá chegando lá, vai falar que o homem que acabou de se casar, ele deveria ficar 1 ano em casa. Ele não podia ir para a guerra. Se tivesse 20 guerras em 1 ano, ele não ia participar de nenhuma. Porque a lei de Deus previa que ele tinha que ficar 1 ano na casa dele. Para quê? Para ele cumprir o casamento com a mulher dele, para eles tentarem ter filhos, né? Então ele tinha que ficar 1 ano. Então, gente, Urias ficou 1 ano na casa dele com Batseba, né? Eles não engravidaram, né? Ela não engravidou do esposo dela, ela veio engravidar depois de Davi. Mas ela cumpriu 1 ano de casamento, isso é certo. Isso é certo que 1 ano de casamento foi cumprido, né? Depois de 1 ano ele saiu para a guerra? Saiu, né? Porque a lei diz isso. É 1 ano que ele tem que cumprir de casamento, ele sim ir para a guerra. Depois de 1 ano vai para a guerra. E a gente lembra que o pecado de Davi e de Batseba ocorre quando Urias está na guerra, né? Tanto que ela engravida e não tem como justificar porque o marido estava na guerra. Então eles vão tentar enganar Urias para ela se deitar com Urias e fingir que o filho é dele, né? Mas ele estava na guerra, então ele já havia cumprido 1 ano, né? Ela não havia engravidado, mas já havia cumprido 1 ano. Isso a gente vê em Deuteronômio 24, 5, né? Então diz assim no versículo 7, eu vou ler de novo. Então eles vão perguntar, alguém daqui se casou e ainda não se deitou com sua esposa? E quem levantasse a mão, a pessoa, os oficiais iam falar, ó, volta para sua casa. Volta para sua casa, para não acontecer que você vá para a guerra, morra e outra pessoa venha a se casar com sua mulher, né? Então vá para a guerra. Em Deuteronômio, eu anotei aqui a passagem, vou ler para vocês. Deuteronômio 24, 5 diz assim: homem recém-casado não sairá para a guerra, nem colocará ele sobre cargo algum. Ou seja, gente, o objetivo era ficar 1 ano em casa para ele cumprir o casamento e ter filho. Era esse realmente o objetivo, né? Ele não podia nem cumprir cargo nenhum, ele tinha que ficar na casa dele, com a esposa dele, né? Se deitando com ela, era isso. E aqui diz isso, então, o homem recém-casado não vai sair para a guerra e nem vai ser dado a ele cargo algum. Por 1 ano, ele deve ficar livre. Gente, ele vai ficar de férias 1 ano, é isso. Ele vai ficar de férias 1 ano em casa para ele se deitar com a mulher dele, para ele aproveitar o casamento dele, para ele aproveitar a mulher dele. Era isso o sentido. Então, era 1 ano inteiro de descanso, só para aproveitar o casamento dele. Então, Urias cumpriu esse 1 ano, gente. Urias cumpriu 1 ano com Batseba. Então, aqui diz isso, né? Deverá ficar 1 ano em descanso livre, sem trabalho, né? De férias na sua casa. E nesse 1 ano, ele deverá promover a felicidade para a mulher que ele tomou, né? Então ele ficaria 1 ano ali com a mulher, proporcionando felicidade para ela, né? Curtindo o casamento, era 1 ano mesmo, né? Então no versículo 8, né, diz: agora vem, né, a paz, amém, Benjamim. Então vem agora mais uma pergunta, né? Os oficiais agora vão perguntar. Essa pergunta é difícil, né? A pessoa levantar a mão, mas devia ter alguém que levantasse ali a mão. Para ter essa pergunta, devia ter. Então no versículo 8, os oficiais agora vão falar ali para o povo quem é que é medroso. Imagina, né? Quem aqui é medroso? Quem aqui tem o coração fraco, né? Quem aqui
tem um coração mole, coração fraco e não acredita que vai vencer a guerra. Levanta a mão. Devia ter quem levantasse, né? A gente vai ver com o Gideão que vai ter um monte que vai levantar a mão quando ele perguntar isso. Então tinha gente com certeza que levantava a mão aqui. E isso é a própria lei que está falando, o próprio Deus está falando que é para perguntar isso, né? O medroso devia ficar. Medroso não devia sair para a luta, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Tem que ter fé e o Espírito de Deus, né? O Espírito que Deus nos dá é um espírito de coragem, né? Não é de medroso, né? Então, perguntaria isso. Quem daqui tá medroso? Quem daqui tá com medo? Quem daqui tá com o coração fraco e não acredita que vai vencer? Quem levantou a mão, volta para casa. Aí aqui, o engraçado desse versículo 8 é que não é por cuidado a essa pessoa que ele vai voltar para casa. Ele vai voltar para casa para ele não envenenar os outros, né? Que nem aquela laranja podre, né? Que vai apodrecer todas as outras laranjas. É nesse sentido que ele ia voltar para casa, não é por proteção a ele, né? Porque nada ia acontecer com ele, né? Porque Deus falou. Se Deus falou, tá falado. Não se trata de quem tá recebendo, se trata de quem tá dando, né? A gente já falou sobre isso. Não se trata da fé de quem recebe, se trata da palavra de quem dá, né? E a palavra de Deus se cumpre, independente da nossa fé. Se ele falou, vai cumprir. E aqui é isso, Deus ia proteger essa pessoa, né? Mas ela não vai, não é porque ela não vai ser protegida. Ela não vai para que ela não desanime os outros, né? Como ela não tem fé, como ela está desanimada e como ela é medrosa, se ela for, é capaz dela deixar os outros igual a ela. Então, para que os outros não fiquem igual a essa pessoa vai ficar em casa. Então, volta para casa para que você não contamine os outros, né? E é nesse sentido que fala aqui no versículo 8. Então, no versículo 9 diz que depois que os oficiais tiverem feito todas essas perguntas, que todos esses voltarem para casa, né? Então, né, diz aqui que os capitães ali do exército, né, diz ali que eles vão designar os capitães do exército, né, para a dianteira do povo. Então, quem vai sair à frente da batalha são os capitães, né? Então, os capitães vão à frente do povo e o exército vai indo atrás e os capitães vão na frente. Então, no versículo 10 diz, né, quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Aqui, a gente vai ver uma exceção, né? Deus está falando o seguinte aqui, olha, quando vocês forem avançar a uma cidade para guerrear contra ela, obrigatoriamente, por lei, vocês devem oferecer para essa cidade, para esse povo, a opção da paz. Vocês devem oferecer para eles essa opção. E se eles concordarem com a paz, eles vão se sujeitar a vocês. Então, eles vão ser tributados, né? Vocês vão começar a receber tributos deles e vocês vão governar sobre eles, né? Eles vão se sujeitar a vocês, vão trabalhar para vocês, eles vão servir vocês, né? Então, porque eles decidiram a paz, então eles não vão morrer. Mas a gente vai ver que isso era somente para os povos que não estavam nas terras da promessa. Os povos que estavam na terra da promessa não era para oferecer paz, era para matar todo mundo, porque era o juízo de Deus, né? Então o juízo de Deus era esse, aqueles povos mereciam morrer, né? Aquela terra merecia se esvaziar daqueles povos, né? Que aqueles povos eram uma abominação para Deus. Então para aqueles povos não era para oferecer paz. Mas para os demais povos que não estavam dentro da terra da promessa e que eles vão conquistar ali, né? Então eles vão oferecer paz, né? A gente vai ver mais para frente que isso vai acontecer com Davi e Salomão, né? Davi e Salomão vão conquistar algumas terras, né? E eles vão colocar por tributação ali as terras, né? Mas faziam parte da promessa aquelas terras. Na verdade era para eles terem até destruído, mas eles vão manter como tributação ali, né? A gente vai ver mais para frente. Então aqui diz isso, ó, quando vocês se aproximarem de uma cidade, né, que não esteja dentro da terra da promessa, a primeira coisa que vocês vão fazer é oferecer paz para o povo. E se no versículo 11 diz, se o povo aceitar a paz, né, e se o povo concordar que quer paz, então eles vão abrir as portas da cidade, né, e todo o povo que habita nessa cidade vai se sujeitar a vocês, né? Então, vocês vão poder colocar aquele povo para trabalhos forçados, né? O trabalho difícil, vão edificar cidades, né? O trabalho pesado eles vão fazer, né? E eles vão servir vocês vão poder colocar tributos, né? Então, eles vão estar debaixo ali do jugo de vocês. Aí, no versículo 12, né, diz...
Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás, né? Então você foi lá, né? Israel foi lá e falou, olha, eu quero ter paz contigo, você tá em paz comigo, né? Você se rende em paz ou você vai querer guerra, né? Aí a pessoa fala, não, eu me rendo em paz, né? Eu me rendo aqui em paz. Então você vai entrar na cidade e vai dominar a cidade ali. Mas se eles falarem, não, eu vou lutar, vou guerrear, né? Então aqui Deus diz, então você vai sitiar, você vai cercar. Então você vai cercar toda a cidade ali, né? Vai fazer um cerco na cidade. E no versículo 13 continua falando, né? Então você vai entrar lá com uma estratégia de guerra, mas você não vai entrar direto e já guerrear. Porque eles já disseram que querem guerra, né? Então você já não vai, você vai ter uma estratégia de guerra. Então primeiro vocês vão sitiar, vão cercar eles para que eles não possam sair, buscar mantimento, nada, eles vão ficar presos ali. E no versículo 13 continua. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passarás a fio da espada, né? Então, vocês vão fazer dessa forma, né? Quando eles não aceitarem a paz, vocês não vão entrar e guerrear, porque eles estão preparados, né? Então, é absurdo vocês fazerem isso. Vocês já falaram qual é o interesse de vocês. Eles falaram que querem guerra, então não avança. Vocês vão cercar a cidade, mantém o cerco ali na cidade e Deus vai entregar essa cidade para vocês. Deus vai dar a direção e essa cidade vai ser de vocês, né? De alguma forma Deus vai entregar. E quando vocês entrarem na cidade, pela mão de Deus, vocês devem matar todos os homens dessa cidade à espada. Não deve deixar nenhum homem vivo. Então, no versículo 14 continua. Mas as mulheres dessa cidade e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, toda a riqueza você vai pegar para você. Né? Você vai desfrutar ali das riquezas desse inimigo que Deus te deu, né? Aqui a gente vai ver também uma outra diferença. Quando for uma terra da promessa, é para matar todo mundo. É para matar mulher, criança, homem, é para matar tudo. Não é para deixar ninguém vivo, né? Nada que tem fôlego, né? É isso que Deus vai falar, né? Até os animais é para matar tudo, não é para pegar nada dali, né? Mas aqui não, né? Não era uma cidade dentro da terra da promessa. Então não, você mata só os homens e as mulheres, as crianças e os animais e toda a riqueza vocês pegam. Versículo 15 continua. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Então, no versículo 15 e 16, Deus já fala, olha, essa observação que eu tô falando, não é válida para a terra da promessa. Todos os povos da terra da promessa não vão ser assim, não vai ser assim que vai ser feito, né? Então, é isso que ele tá falando, vai fazer com as terras longe, né? No versículo 16, então, continua, porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus está dando por herança para vocês agora, né? Então, assim, dessas cidades que Deus vai dar agora para vocês, né? Vocês não vão fazer isso, vocês estão tomando as cidades agora. Mas as cidades que Deus falou que vai expandir depois, mais para frente, né? Que é o que eu acredito que foi a exceção que Davi entrou, né? Porque ele vai depois tributar essas cidades extras, né, que Deus havia expandido, né, na promessa. Então aqui diz isso, mas essas cidades que Deus está te dando por herança, nessas cidades não. Nessas cidades vocês devem matar tudo que respira, tudo que tem fôlego deve morrer, né? Então mulher, criança, homem, né, animal, tudo. Aí no versículo 17 continua. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, vai destruir totalmente a cidade, né? Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Amém, Abner, amém. Então, no versículo 18 continua, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecareis contra o Senhor vosso Deus. Qual que é a lógica aqui, né, que Deus está falando, né? Olha, esse povo está sendo vomitado dessa terra. Eu julguei esse povo e no meu julgamento esse povo já não merece mais viver. Então eu vou tirar o que era desse povo e vou dar a vocês, né? Então agora vocês têm direito ao que era desse povo, porque eles eram muito abomináveis a mim. Então vão destruir eles e entrar no lugar deles, né? Mas os povos distantes, né,
vocês não vão matar assim, desse jeito, vocês vão oferecer paz. Por quê? Porque eles não são objetos da minha ira, né? Eu não tô vomitando eles da terra ainda, né? Não tá ainda dentro da promessa. Então, vocês podem fazer paz com eles, sim, e podem sujeitá-los a vocês, né? Mas o povo da herança que eu tô oferecendo a vocês, não, porque eu tô vomitando eles da terra, né? Aí aqui ele fala... e vocês devem matar todo mundo, realmente, desses povos que eu tô vomitando da terra, que a própria terra vomitou, porque senão vocês vão aprender as abominações que eles praticaram, né? Tudo que eles fizeram e mirou, se vocês deixarem eles vivos, daqui a pouco vocês vão estar praticando também. E assim como eu destruí esses povos, eu vou destruir vocês também. Assim como essa terra vomitou esses povos, essa terra vai vomitar vocês também, porque vocês vão ser iguais a eles, né? Então, para evitar que vocês se corrompam e fiquem iguais a eles, mata eles, para que vocês não peguem os costumes deles. Mas a gente vai ver que Israel não vai cumprir isso e realmente vai pegar os costumes. Eles vão deixar o povo lá vivo, alguns povos vivos, e eles vão começar a pegar os costumes desses povos, né? E eram os costumes que Deus abominava, né? E é isso que vai acontecer. Então aqui no versículo 18, Deus diz isso: olha, vocês vão matar todo mundo para que eles não venham a ensinar vocês sobre as abominações deles, sobre o que eles faziam para os deuses deles, porque aquilo tudo que eles praticavam, dizendo que eram cultos aos deuses deles, eram abominações para mim, né? Deus já havia falado isso, né? Por exemplo, aquelas orgias sexuais, né? Porque todo o fundamento da religião aqui desses povos era um fundamento sexual, né? A gente já falou sobre isso. Os deuses deles eram tudo assim, extremamente sexuais, né? Então Deus fala tudo isso, que todos esses cultos, né? Essas festas que esse povo fazia para os deuses deles, eu abomino, né? Igual o derramamento de filho, né? O filho era queimado no altar para esses deuses. Então Deus fala, não, vocês vão acabar aprendendo o que eles faziam. E a gente vai ver que realmente mais para frente eles vão aprender. A gente vai ver que vai ter um tempo na história de Israel que eles vão queimar os filhos vivos no fogo para esses deuses. Então, realmente, eles vão se corromper. Eles vão começar a aprender essas abominações. E é isso que Deus está dizendo. Para evitar que vocês aprendam e comecem a praticar, né? Vire costume, né? Porque a geração seguinte vem, começa a ver e vão praticar. Então, matem todo mundo. Então, no versículo 19, continua. Quando sitiares uma cidade, né? Então, quando vocês cercarem uma cidade por muito tempo, né? Guerreando ali contra aquela cidade para tomar a cidade, vocês não devem cortar as árvores que estão ali ao redor da cidade, né? Vocês não devem meter o machado na árvore para vocês pegarem aquela árvore para ajudar no cerco, né? Era muito comum eles pegarem também ali árvore, lenha, coisa para ajudar no cerco ali, né? Por quê? Eles tinham que fazer um aparo também, né? Algo ali, porque senão lá de dentro eles poderiam lançar algo contra eles, né? Então eles teriam também uma certa proteção. E aqui Deus está falando, não, a árvore que é boa de se comer, a árvore que tem um fruto bom, vocês não vão cortar na hora do cerco, né? Vocês não vão cortar porque ela não é homem para que vocês a matem, né? Eu tô falando que vocês têm que matar os homens lá de dentro, agora as árvores ali não, vocês vão deixar, porque delas vocês vão comer, né? Aí no versículo 20, Deus fala uma exceção. Mas as árvores que vocês sabem que os frutos delas não se comem, árvore que não produz fruto, ou os frutos dessa árvore não são comestíveis, o humano não come, aí sim vocês podem cortar. Aí vocês cortem essas árvores e usem essa cidade, né, para ajudar ali no cerco, né? Então vocês começam a criar barrancadas ali, coisas ali para ajudar a cercar a cidade com essas árvores. Aí tudo bem, aí ok. Então, gente, aqui finaliza, tá? A aula de hoje em Deuteronômio 20. Na quinta-feira a gente vai falar sobre Deuteronômio 21. Deuteronômio 21 é bem legal. A gente vai entender sobre a maldição do madeiro, né? Vai falar isso na aula de Deuteronômio 21. A gente vai falar um pouquinho, né? Sobre isso. Porque, na verdade, Cristo só se tornou maldito por causa do madeiro, né? Até então, né, você só se tornava maldito pelo descumprimento da lei. Mas se Cristo cumpriu toda a lei, ele não era maldito, né? Então, qual era a forma dele se tornar maldito?
sendo pendurado no madeiro, né? E a gente vai ver sobre isso na próxima aula, na quinta-feira, tá? A gente vai entender por que, né, era maldito aquele que estava no madeiro. E a gente vai entender também qual que foi a dificuldade dos judeus aceitarem isso, né? Principalmente depois que Cristo foi pendurado no madeiro. Porque isso era uma abominação para os judeus, segundo a lei. Então, a própria lei diz que todo aquele que é pendurado no madeiro é abominável para Deus, se torna detestável, se torna maldito para Deus, né? Então, ser pendurado num madeiro é algo abominável para o judeu. Então, é algo muito ruim. Então, eles têm uma certa dificuldade de entender que o Messias dele foi pendurado no madeiro, né? Porque não é qualquer morte, é uma morte abominável, é uma morte maldita. Então, há essa dificuldade deles entenderem, né? Como que o meu Messias, né? Cumpriria uma morte tão abominável a Deus, né? Uma morte tão maldita, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula, tá bom? Na próxima aula a gente fala sobre isso. Eu ia falar um pouquinho sobre Barrabás também, mas acho que não tem cabimento agora, depois a gente fala mais pra frente. Porque tem uma lógica o povo ter escolhido Barrabás também, né? Barrabás, ele era bem famoso, né? Ele era um zelote ali, ele lutava contra os romanos, né? Ele guerreava contra os romanos, né? Então, quando vem a opção ali, né, de escolher entre Jesus ou Barrabás, pro povo judeu, Barrabás era um ídolo. Barrabás tinha mais lógica de ser solto para eles, porque Barrabás ia guerrear por eles. Porque eles esperavam um Messias que tirassem o jugo de Roma sobre eles, né? Então eles esperavam um Messias que viesse e reinasse e eles saíssem de Roma e eles dominassem a Roma. É isso que eles esperavam, né? Então, e Jesus não veio nesse sentido, né? E eles não aceitavam isso, né? Então, naquela hora, quando é perguntado, eles olham para Barrabás e Barrabás era um grande ídolo. Barrabás era um grande guerreiro, ele foi preso porque ele estava lutando pelos judeus. Ele foi preso porque ele era um zelote, né? Então, quem você queria que fosse solto, né? Isso que pergunta. Ah, não, eu quero que seja solto esse, porque ele é um guerreiro que luta por nós. Ele sai e mata romanos, né? Então, é isso que eles escolhem. Eles escolhem aquele que sai matando, né? E não aquele que pregava a vida, né? Então, é nesse sentido, a gente vai ver mais pra frente, né? E hoje... Ah, não, na próxima aula que eu vou falar sobre isso, é verdade. Agora eu tô lembrando por que eu vou falar sobre isso. Porque vai ter uma passagem que a gente vai estudar na próxima aula, que vai falar sobre lavar as mãos. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre isso, porque quando ocorre isso, né, a gente lembra. E é falado, né, eu lavo minhas mãos, não tem nada a ver com essa morte, né, e a gente vai falar sobre isso. Então, eu tava tentando lembrar por que eu ia falar de Barrabás, mas é isso mesmo. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre isso, porque a própria lei fala isso. Para lavar as mãos, né, e falar que não tem nada a ver com aquilo, né? E que aí aquele pecado não seria levado para a pessoa, né? Então a própria lei diz isso, a gente vai ver aqui mais para frente, vai falar sobre isso, né? E tanto é que isso acontece mais para frente, né? A gente vai ver que os judeus falam: "Ah, não, tá bom, que recaia sobre a nossa cabeça", né? O sangue dele recaia sobre a nossa cabeça. E realmente recaiu, né? A gente vê um povo assim para ser tão perseguido como eles, né? E tanto sangue derramado, né? Tanta coisa que já houve, assim, né? Tanto sangue derramado, né? Então, realmente acabou pesando realmente, né? Mas eles mesmos pediram, né? Eles mesmos chamaram. E a gente vai ver sobre isso na próxima aula, porque na próxima aula Deus fala sobre isso. Deus fala: lavem as mãos e digam que vocês nada têm a ver com esse pecado que foi cometido, né? E dessa forma eu os perdoarei e não computarei esse pecado a vocês, né? E quando acontece isso lá na cruz, né? Os próprios judeus falam: não, que caia sobre as nossas cabeças, que caia sobre nós, que seja contado de nós esse pecado, né? Então, isso é muito sério. A gente vai ver o quanto isso era sério pela lei. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, os judeus, quando eles falaram isso. Porque a própria lei fala sobre isso, né? A gente vai ver no próximo capítulo, capítulo 21. Então, é algo muito sério, tá bom? Então, gente, a próxima aula é na quinta-feira, tá? Amanhã a gente tem ensino reflexão e na quinta-feira a gente volta com a graça de Deus para estudar o capítulo 21. Amém. Eu vou desligar o Instagram e o Facebook, tá? Se alguém tiver alguma dúvida no Instagram e no Facebook, é só deixar no vídeo, eu esclareço na próxima aula, amém? E vou perguntar pro Meet se alguém tem alguma dúvida, gente.